gente vai repercutir agora um pouco mais na ata do Copom, que saiu agora há pouco. Isso porque o Banco Central manteve a Selic em 15% ao longo desse ano. Eu converso agora com o economista do Terraço Econômico, Caio Augusto. Muito bom dia para você, meu querido. Sempre bem-vindo por aqui. Sempre bom falar contigo. Caio, uma ótima terça para ti, antes de mais nada. Bom dia, Débora, e bom dia a todos que estão nos acompanhando aqui na CNN Money. Caio, vamos lá, né? A ata do Copom, estava lendo aqui alguns trechos, inclusive, principalmente essa questão do cenário externo, do tarifaço dos Estados Unidos contra o Brasil, sendo especificado em letras garrafais nessa ata do Copom. Antes da gente entrar ponto a ponto aqui na ata, que eu quero mencionar contigo, eu quero uma avaliação, uma percepção sua, que não sei se você conseguiu já bater o olho aí rapidamente no documento divulgado pelo Banco Central. Você acredita que foi mantido o mesmo tom duro que a gente já acompanhava ali no comunicado na semana passada pelo Banco Central, ou seja, tirando qualquer chance de corte de juros para esse ano, para o início do ano que vem, Caio? Sim, foi mantido, inclusive foi ligeiramente adicionado um toque, né, de aprofundamento nessa política, porque dessa vez o que o Banco Central deixou claro, para além do fato de que vê que a inflação segue desancorada, que o mercado de trabalho segue aquecido, que o PIB segue em hiato, né? O único ponto que é colocado como contração mais nítida é o mercado de crédito. E que nos Estados Unidos existe uma política comercial que deixa o mercado como um todo mais instável, pela primeira vez o Banco Central coloca, pela primeira vez em algum número de decisões, que sim, chegou ao fim o seu aperto monetário, só que além dos juros ficarem um período considerável em patamar restritivo, se necessário for, eles também vão fazer algum ajuste adicional. Creio pessoalmente que isso não vai acontecer, porque a gente já começa a ver alguns efeitos reais desse juro bastante contracionista que a gente tem no tempo presente, mas de fato o Banco Central deixar na mesa que, se necessário for, ainda fará ajustes adicionais, realmente reforça o tom bastante duro que a gente viu no comunicado semana passada. Ah, apesar da gente ter, né, a taxa ali em 15%, há, né, obviamente, uma percepção, uma preocupação do mercado de quando vai se iniciar esse corte de juros. A gente sabe que o próprio governo tem batido muito nessa tecla de redução de juros, apesar de ter diminuído bastante o tom das críticas feitas, né, de ainda fazer menção, inclusive, a esses juros mais altos, a antiga gestão do Banco Central. A manutenção, existe um parágrafo ali na ata do Copom em que ele diz que vai manter os juros em como está, mas ele não interpreta como uma manutenção, ele descreve como uma pausa no ciclo de alta desses juros e diz que vai continuar acompanhando e que não vai medir esforços, por exemplo, para poder retomar. Ou seja, você vê espaço para o Banco Central voltar a aumentar juros diante do cenário que a gente tem nesse momento? Você acredita que o Banco Central foi claro em dizer que pode sim voltar a aumentar os juros? Acredito sinceramente que, como o Banco Central ele mira um prazo bastante mais esticado do que o mercado está de olho mais no curto prazo, para onde os juros vão nos próximos 3, nos próximos 6 meses, e o Banco Central está olhando a estabilidade da moeda nos próximos anos. O que o Banco Central quis fazer com esse comunicado e agora com essa ata é deixar bem claro que os juros vão ficar por aí, se não ficarem ligeiramente maiores. Mas, sinceramente, eu acredito que ah, essa mensagem seja mais para dizer que os juros vão ficar em 15% por mais tempo, provavelmente até o final do ano, até o começo do ano que vem, do que necessariamente para sinalizar novas altas. De novo, e eu digo isso por um motivo que disse agora há pouco, que é o seguinte: se com esse nível de juros, né, se a gente for fazer uma conta bem de padaria aqui, com todo respeito às padarias, a gente tem 10% de juro real hoje no Brasil, já considerando a inflação prospectiva para os próximos períodos e a Selic que a gente tem hoje. Então, assim, 10% de juro real é um juro real bastante elevado. Se diante disso a gente não visse nenhum tipo de moderação,
nem a nível de PIB, nem a nível setorial de PIB, nem a nível de mercado, mercado de crédito ou mercado de trabalho, aí de fato ficaria mais fácil entender que o Banco Central precisaria aí apertar um pouco mais. Mas como a gente já tem, e isso foi bastante posicionado, que o mercado de crédito é a única desaceleração mais nítida que o Banco Central vê no presente momento, acredito sinceramente que outros dados que têm maior defasagem, né, demoram um pouco mais para Uhum. acontecer, porque os juros demoram um pouco mais para entrar na economia real, vão colocar essa possibilidade de estabilização dos juros mais adiante. E também por um outro ponto, o Banco Central também cita na ata que o desenvolvimento, né, o acompanhamento de dados está indo conforme o esperado. Então, assim, ainda se reconhece que o mercado de trabalho está dinâmico, ainda se reconhece que há um hiato no produto, e em todo caso está caminhando conforme esperado. Se está caminhando conforme esperado, nas entrelinhas dá para a gente imaginar que o Banco Central não quis dizer, e a qualquer momento eu vou aumentar os juros porque eu não estou conseguindo alcançar as missões. Elas só estão demorando um pouco mais do que a gente gostaria. Eu estava até aqui de cabeça baixa porque eu estava grifando um trecho aqui da ata do Copom, viu, Caio, em que eles falam sobre essa questão do crédito. Eu quero trazer aqui, já que você mencionou essa questão do mercado de crédito, que em relação ao crédito às pessoas físicas, há um aumento do comprometimento da renda familiar com o serviço das dívidas e um aprofundamento do fluxo de crédito negativo. Maior pagamento do que contração de dívida por parte das pessoas físicas. Ou seja, a gente tem uma desaceleração, né, no mercado de crédito, dado, obviamente, o nível de juros mais restritivo, mas há também um aumento do comprometimento da renda familiar. Até que ponto isso é preocupante nesse momento, pensando, obviamente, né, no cenário de preocupação mesmo dessa rentabilidade do brasileiro? Isso preocupa porque pouco mais de 2/3 do nosso PIB vem diretamente de consumo. E quanto mais o endividamento compromete a renda das famílias, mais complicado fica esse consumo. Ao passo que você observa que a inflação nos serviços continua bastante resiliente e bastante acima da meta. O que essa combinação significa? Que o consumo, que é parte majoritária do PIB brasileiro, vai ficar cada vez mais fraco. O que, digo mais uma vez, também corrobora com a tese que está nas entrelinhas, o Banco Central ele não deixou isso 100% claro, direcionado, olha, os juros vão ficar em 15% e a gente não vai mexer nisso até o ano que vem, o Banco Central não disse isso, porém, com esse comprometimento da renda das famílias em um nível maior ainda, né, um nível ainda mais alto, e o nosso PIB sendo majoritariamente tocado por consumo, unindo ao fato da inflação de serviços também estar bastante elevada, isso significa que dá sim para a gente esperar uma contração ainda maior. Contração ainda maior significa que em algum momento esse ato do produto vai deixar de existir, né? A diferença entre o que a economia efetivamente cresce e o que há de potencial na economia, né? Quando você fica acima do potencial, você puxa a inflação para cima, e quando você fica abaixo do potencial, você puxa a inflação para baixo. Cabe notar também que o Banco Central disse mais uma vez em relação a isso também, dizendo que a partir do momento em que houver uma readequação entre oferta e demanda, para que o hiato do produto desapareça, ou fique pelo menos par a par, aí sim vai ficar mais fácil de cumprir a missão de entregar a inflação na meta, que ainda no atual, nas atuais janelas observadas pelo Banco Central, ainda está um tanto distante da realidade. Uhum. Agora, Caio, tem um outro ponto que me chamou a atenção aqui na ata aqui do comitê, que foi a menção feita pelo Banco Central à questão fiscal do Brasil, né? Ele falando que primeiro a gente tinha o cenário, ele reconhece que o cenário está mais adverso e incerto, e mostra que, de um lado, a gente tinha a aprovação de acordos comerciais, a gente vinha caminhando, né, num cenário que poderia ser decorrente para um cenário mais benéfico, né, de acordo com os acordos que vinham sendo feitos, dados recentes de inflação e atividade econômica norte-americana que poderiam sugerir uma situação de redução de incerteza. Mas, por outro lado, a gente tem a política fiscal e, em particular para o Brasil, a política comercial norte-americana, que tornaria esse cenário, então, mais incerto e adverso. Portanto, a gente tem um cenário externo como uma preocupação clara para o Banco Central, mas a política fiscal não deixa de ser pontuada
nesse momento. Qual que é o recado que você acredita que o Banco Central quer deixar nesse momento com a citação da política fiscal aqui do país na ata do comitê? Eu acredito que o Copom quer deixar bastante claro é que a missão, pelo lado do fiscal, ela está completamente distante do que a gente pode chamar de missão cumprida. E isso acontece porque, por um lado, se a gente, aliás, primeiramente, se a gente olhar o novo arcabouço fiscal, ele tem uma grande solução que é não ampliar os gastos para além de 2,5% em termos reais, só que ele tem um grande problema que é dada a vinculação de receitas e despesas que foi colocada de novo na mesa de 2023 para cá, isso significa que é praticamente impossível que ou ele seja seguido ou ele seja seguido sem que seja necessário ter algum aumento de carga tributária ao longo do tempo. E quando a gente olha essas coisas, assim, não dá para a gente olhar isso completamente isolado, não dá para a gente ignorar o aspecto político, não dá para a gente ignorar ciclos eleitorais. Todas as vezes que a gente se aproxima de uma nova eleição presidencial, fica mais ou menos claro, isso independente da bandeira, do governo, da ocasião, isso fica bastante claro que o governo tende a ser mais benevolente pelo lado fiscal. E por ser mais benevolente pelo lado fiscal, em uma situação em que o fiscal já está bastante benevolente, isso é bastante preocupante, porque no final das contas, ah, a oferta ela vai sendo rearranjada na economia de acordo com a demanda, ok? Isso aí, beleza, até aí tudo bem. Só que a oferta, se ela se move de maneira um pouco mais lenta, porque ela demanda esforços mais focalizados de produção, de atividade instalada e tudo mais, pelo lado da demanda, você consegue mover isso por meio de renda de maneira mais rápida. E no final das contas, quanto mais você vai dando lenha da fogueira pelo lado da demanda agregada, mais difícil fica de você chegar numa pacificação pelo lado da inflação. Então, acredito que o Banco Central quis dizer com essa pontuação é: o fiscal não está nos deixando confortáveis, e acreditamos que o fiscal vai ficar ainda mais complicado. Tanto é que o Banco Central sequer chega a citar. E há alguma expectativa mais adiante de que haja algum ajuste? Não, ele simplesmente diz: não estamos confortáveis com essa situação do fiscal como ele está agora. Uhum. Para a gente amarrar aqui essa nossa conversa, Caio, eu não poderia deixar, né, de encerrar aqui essa análise da ata, sem mencionar, inclusive, que foi uma decisão unânime, né, do Banco Central do Brasil, mantendo esse patamar de juros mais elevado, já sob a batuta ali, realmente, sobre a presença de Gabriel Galípolo, e que, portanto, a gente tem um patamar de juros ainda mais elevado do que até mesmo na administração anterior, e isso, obviamente, tem sido algo, né, bastante acompanhado de perto pelo atual governo. Mesmo com muita pressão política em cima dessa questão, né, da taxa básica de juros do Brasil, a gente tem a condução unânime por uma trajetória de juros mais elevada, por tempo maior, né, enfim, sem dar qualquer sinalização de corte para ainda esse ano. Qual que é a avaliação, então, que você faz nesse momento da atual presidência do Banco Central, da atual gestão nesse momento, principalmente nessa situação de pressão política que a gente sabe que a gente enfrentou e muito do final do ano passado para cá? Eu avalio que a gestão tem sido tocada de maneira bastante técnica, o que inclusive causa certa surpresa a uma parte do mercado, né, que imaginava aí que haveriam desígnios governamentais aí mais diretos, mas eu acredito que sim, está sendo tocado de uma maneira bastante técnica, só que o verdadeiro teste dessa autonomia do Banco Central, ele vai ser colocado à prova no ano que vem, quando a gente tem um período de eleições e em todo período eleitoral, isso não é só do governo atual, isso em qualquer governo, tá, pessoal? Todo governo ele quer dar boas notícias no ano eleitoral para que você lembre no ano eleitoral de, olha só como as coisas estão indo bem e eu acho que eu deveria votar nesse governo novamente. Então, assim, pressões políticas elas sempre existirão, de fato, eu concordo com você, elas diminuíram bastante, né, do que a gente observava aí pelo menos 1 ano e meio, 2 anos atrás. Só que, de novo, o verdadeiro teste dessa autonomia será no ano que vem. Acredito que o Lula vá fazer alguma intervenção e tentar canetar os juros, como já aconteceu ali em Dilma I.
Acho improvável, só que, dado o período eleitoral que se aproxima, creio que esse tom mais velado, né, de evitar críticas ou de evitar comentar alguma coisa, esse tom deve sair do mapa rapidamente nos próximos trimestres. Perfeito, Caio. Quero muito agradecer, meu querido, aqui pelo teu tempo, por ter aceito o nosso convite. Conversamos com Caio Augusto, economista do Terraço Econômico. Sempre bem-vindo por aqui, meu querido. Até uma próxima. Boa semana para ti. Sempre um prazer e até a próxima. Até mais.